Bom dia, Liones! Estamos aqui juntas em mais uma manhã para dar continuidade ao nosso devocional Liones. Nós estamos no dia 22 de um devocional de 40 dias. Nosso devocional, ele é dividido, né, em 4 partes, sendo que cada parte é entregue por uma das Liones, começando com a Carla, que entrega um módulo de Descobrindo Jesus. Depois eu falando de alinhamento de corpo, alma e espírito. Depois vem a Renata falando sobre modelar Jesus. E depois a Janaína falando sobre vivendo fé e graça. Então hoje é o nosso dia 22 de 40 dias. Esse devocional, ele está sendo feito de uma forma alternada. Cada semana, uma de nós entrega uma palavra. E hoje sou eu, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Deixa eu compartilhar aqui o material. Material compartilhado. Lembrando que todos os nossos encontros, eles são gravados e disponibilizados no nosso canal do YouTube For Lioness. Então, se por acaso você não assistiu algum outro e quer assistir, tá lá tudo gravado. Se você quer rever algum episódio, também tá lá gravado. Se você tá chegando por aqui nova pela primeira vez, seja muito bem-vinda. E saiba que todos os outros dias estão gravados para você poder acompanhar o nosso devocional. Hoje, como eu já falei, é o nosso dia 22 e o tema do nosso encontro hoje é paz interior. Para quem não me conhece, eu sou Sabrina Teio, sou filha mimada de Deus, sou esposa do Gustavo há 25 anos, a gente acabou de celebrar as nossas bodas de prata. Sou mãe do Rafa e da Gabi e sou avó da pequena Mayla. Eu sou nutricionista, sou CEO da Doutora Fit e sócia da Além do Olhar e agora sou uma Lioness. Eu recebi um chamado de Deus para ajudar pessoas a restaurar seu corpo, alma e espírito através da nutrição, inteligência emocional e espiritual. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus está fazendo na minha vida e através da minha vida. Vocês ouviram o louvor de hoje, Paz Sem Fim, um louvor lindo, né, que fala que não tem nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E eu creio que quando a gente consegue alinhar nosso corpo, alma e espírito para que nada esteja faltando, para que nada esteja quebrado, é dessa forma que a gente encontra a paz interior. O versículo de hoje, então, que eu escolhi para compartilhar essa palavra, para a gente fazer essa reflexão, é Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu estou preocupada, que eu estou angustiada, se alguma coisa está tirando a minha paz, eu me apego nesse versículo, porque ele não deixa dúvida que Deus, né, que a paz vem de Deus, somente dele, né? A paz dele excede todo entendimento. Nós não vamos conseguir encontrar paz nas coisas mundanas. A gente só consegue encontrar paz em Deus. E através dele, ele guarda o nosso coração, ele guarda a nossa mente em Cristo Jesus, para todo aquele que reconhece e aceita Cristo como seu Salvador. Eu amo esse versículo porque ele verdadeiramente ele me traz muita paz quando eu leio. Vou começar então a leitura de hoje
Vocês sabem que esse devocional ele está se tornando um livro, né? E por ele não ter sido publicado ainda, a gente não está colocando a parte escrita para vocês. Então eu vou ler a parte escrita para vocês. Hidratar minha voz porque eu tô rouca. Bom, a paz que excede o entendimento serve como um alicerce para a saúde emocional, oferecendo calma, clareza e conexão espiritual. Nos tempos atuais, onde as demandas são diversas e o desejo de atender às expectativas extremas em múltiplas áreas da vida, muitas vezes, sem pedir ajuda, pode nos levar a um estado de exaustão que nos tira a paz. Tentar ser perfeita em todos os papéis, como profissional, mãe, esposa e amiga, pode levar a um esgotamento significativo. E muitas vezes colocamos as necessidades dos outros à frente das nossas próprias necessidades, resultando em negligência do autocuidado que pode nos levar ao adoecimento do corpo e da alma. Muitas vezes nos colocamos em uma autoexigência excessiva, proveniente do perfeccionismo, e estabelecemos padrões impossivelmente altos para nós mesmas e acabamos nos culpando quando não os atingimos, o que nos traz sentimentos de culpa e insatisfação. Essa autossuficiência pode ter vários efeitos fisiológicos negativos no corpo, devido ao estresse crônico, como aumento da pressão arterial e risco de doenças cardíacas. Enfraquecimento do sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções. Tensão muscular, levando a dores e desconforto. Dificuldade de sono ou até mesmo insônia. Distúrbios gastrointestinais, como azia, náusea ou síndrome do intestino irritável. Eu falo isso para vocês com muita propriedade, porque eu sempre fui uma pessoa que tende ao perfeccionismo. Até que eu entendi que isso me cobrava um preço alto. Em dezembro de 2018, eu me vi nesse círculo vicioso de cobrança, reclamação, culpa e insatisfação. Parecia que nada que eu fazia trazia a paz que eu buscava. Acreditava que eu tinha que dar conta de tudo sozinha. E isso me levou à exaustão e uma vontade enorme de sumir. Não conseguia me sentir realizada em nenhuma área da minha vida, nem como esposa, nem como mãe, nem como profissional, nem mesmo como amiga. Minha alma estava adoecendo e eu sabia, como profissional da área de saúde, que se eu não fizesse alguma coisa, meu corpo também iria adoecer. Foi quando eu conheci o Tony Robbins e mergulhei em uma jornada de desenvolvimento pessoal. Inicialmente com ele, lá nos Estados Unidos, eu tive o prazer e a possibilidade de estar em dois eventos do Tony Robbins. O primeiro deles foi o UPW, que aconteceu em Nova York, e o segundo deles foi o DWD, que é o Date with Destiny, que acontece em Palm Beach, Miami. E esse DWD é o que originou, né,
a série, né, ao documentário, desculpa, não é série, é um documentário do Tony Robbins, que o nome é Eu Não Sou o Seu Guru. Gente, eu só tenho uma coisa para dizer. Se eu não tivesse dado esse passo para curar as minhas emoções, eu certamente entraria num quadro de depressão. Talvez por ser profissional de saúde e já ter alguns alertas sempre acesos, quando eu me vi naquele lugar, que eu não queria mais interagir, que eu não queria mais conviver com as pessoas, que eu queria simplesmente tomar uma pílula mágica e desaparecer, eu percebi que isso era, sim, um sinal que meu corpo e a minha alma estava gritando por ajuda. Então, eu fui para o Tony Robbins, que é o maior coach do mundo, e tive a possibilidade de vivenciar esses dois cursos, sendo que o segundo, o DWD, com certeza foi o curso que me restaurou. Ele restaurou o meu casamento, ele restaurou a minha identidade e ele restaurou principalmente o meu espiritual, que, como eu já falei para vocês, ele não existia desde a morte da minha mãe. Então, quando minha mãe morreu, eu briguei com Deus e não quis mais saber dele na minha vida. E no Tony Robbins, eu descobri duas coisas. A primeira delas foi que eu ainda estava em luto da minha mãe. Ou seja, 27 anos depois da morte dela, eu ainda estava vivendo o luto dela. E a segunda coisa foi uma frase do Tony que tocou tanto meu coração, que a frase foi: Deus não está contra você. Deus está para você. Quando Tony falou aquilo, na hora, era como se Deus estivesse falando comigo, me dizendo que ele nunca esteve contra mim, e sim ele estava para mim. E entre vários exercícios, atividades, eu consegui me reconectar com esse Deus e entender que ele tem uma visão sobre a minha vida, que ele está olhando para a minha vida. Uma desses exercícios, eu não sei se eu já compartilhei com vocês, é um exercício chamado Terceira Visão, onde Tony pede para trazer uma situação, uma lembrança, um trauma, alguma coisa na sua mente. E você fica vivenciando aquilo novamente. E dói, e dói. A gente vivenciar os nossos traumas dói, e é por isso que a gente não quer. E a gente tenta muitas vezes apagar da nossa memória. Mas após, né, essa dor latente, ele pede para que você, de alguma forma, tente enxergar a mesma situação com o olho do agressor. Normalmente, esses traumas, a gente nunca está sozinho, né? Geralmente, alguma coisa ou alguém fez algo pra gente, né? No meu caso, foi o meu pai. Uma situação que eu não esqueço até hoje, já perdoei, mas eu não esqueço, que foi um episódio que meu pai estava muito bêbado, e ele começou a espancar a minha mãe. E eu comecei a chorar, comecei a gritar, eu e meu irmão, e aí ele pega eu e meu irmão, coloca a gente no quarto e fecha a gente no quarto para a gente não ver aquela situação. E eu e meu irmão, a gente ficou no quarto com muito medo, mas a gente ficava escutando a minha mãe gritar, a minha mãe chorar e o barulho das pancadas. A gente se sentiu, né? Eu me senti, depois eu conversei com meu irmão mais velho, e ele também se sentiu dessa forma, completamente impotente, completamente inútil, porque a gente não podia fazer nada naquela situação. Até que a gente escutou o meu pai abrindo a porta e batendo a porta,
e o barulho da minha mãe sumiu. Então a gente entendeu que ele tinha expulsado ela de casa. Naquele momento a gente entrou em desespero e a única coisa que eu consegui fazer era a gente esperou ficar tudo silêncio. E aí meu irmão falou assim pra mim: vai lá ver se o papai dormiu. Porque meu pai é muito bêbado, ele volta e meia ele cochilava. E aí eu com medo de sair e apanhar, mas eu fui, né? E vi que meu pai estava dormindo e a gente conseguiu sair do quarto e sair de casa para encontrar minha mãe. Enfim. Cena dos próximos capítulos, mas aquele exercício eu tentei me colocar no lugar do meu pai. E olha que interessante. Apesar dele ser o agressor, eu vi, eu senti todo o sofrimento dele. Ele não queria estar fazendo aquilo. Ele não estava feliz fazendo aquilo. Ele estava sofrendo. Quando eu senti esse sofrimento, eu tive um outro olhar. Um olhar, não sei se misericordioso, porque eu não conhecia ainda essa palavra, mas um olhar de quem entende que ele era uma pessoa doente e que ele perdia o controle, né? E perdia a noção das coisas. Não estou justificando, nem estou dizendo que ele está certo, de forma alguma. Mas eu consegui enxergar uma forma diferente de ver aquela situação. Depois disso, o terceiro olho, Tony pede para a gente olhar a mesma situação com os olhos de Deus. Gente, eu confesso que para mim foi muito desafiador. Porque, no primeiro momento, a primeira coisa que a gente pensa é: por que que Deus deixou o meu pai bater na minha mãe? Por que que Deus deixou a gente sofrer daquele jeito? E eu acho que de algum momento, de um certo momento, eu não conseguia entrar no exercício, porque eu estava justamente com raiva e tentando entender por que que Deus permite que a gente passe por coisas ruins. Né? E assim, uma criança, nunca tinha feito mal para ninguém. Minha mãe, uma pessoa maravilhosa que ajudava os outros. Por quê? Mas conforme o Tony ia falando, né, de alguma forma, eu tentei enxergar com os olhos de Deus. E o que que eu vi? Eu vi Deus, de alguma forma, tentando cuidar da gente, tentando cuidar de mim. E eu entendi que a ida para o quarto foi a mão de Deus para tirar a gente daquela visão. Deus poderia fazer mais? Poderia. Ele poderia ter feito, sei lá, meu pai dormir? Poderia. Mas não fez. Mas de alguma forma ele estava cuidando da situação. Ele me colocou com meu irmão no quarto. Ele deixou a gente lá até meu pai dormir. Ele, de alguma forma, em algum momento, tirou a minha mãe também da cena. E ele estava cuidando da gente. Talvez você possa estar pensando como talvez eu pensei, e talvez eu penso até hoje. Podia ter feito diferente. Podia ter feito diferente. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não conhece os planos de Deus. A gente não sabe o que que é melhor, o que que é pior, o que que poderia ser feito, o que que poderia ser mudado. Mas uma coisa hoje, eu sei. Eu creio num pai amoroso e bondoso. Eu creio no meu valor. Eu sei que eu sou uma escolhida de Deus e eu sei que Deus está comigo em todos os momentos e que Ele vai cuidar sempre de mim. Eu tenho certeza disso hoje. Então, eu não sei o que você está passando, se você passou por alguma coisa, mas eu quero te dizer que assim.
Deus é bom. Deus é bom. Vou continuar aqui no texto, porque eu saí totalmente, mas eu precisava sentir no meu coração de contar com mais detalhes essa história para vocês. Então, eu mergulhei nessa jornada de desenvolvimento pessoal, inicialmente com ele, com Tony Robbins, e depois com a Febracis, onde realizei vários cursos, li diversos livros e percebi que precisava de ajuda. Então, eu fiz um processo de coaching individual com a minha amiga Renata, que é uma das nossas Lions aqui do Devocional. E lá também, nesse processo de coaching, tive muita libertação, muita cura, muito entendimento, muito desbloqueio emocional, que é o trabalho que a Rê faz. Após um ano inteiro dedicado ao meu desenvolvimento, comecei a colher frutos no meu casamento, na relação com meus filhos e na minha profissão. E apesar de já olhar meus resultados com muito mais satisfação, ainda era muito pelo esforço dos meus braços, o que continuava deixando meu coração aflito e a minha mente preocupada. Foi neste momento, então, que Deus me levou para perto dele. E a convite da minha coach e do meu amigo Zé André, esposo da Rê, eu e meu marido fomos pela primeira vez em um culto na Igreja Lagoinha. Lá, a pregação parecia ter sido feita para mim. Senti que não estava mais sozinha e uma paz inundou o meu coração. Foi lá que, sem entender e sem saber, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E a partir daí, cada vez mais, eu busco essa intimidade e essa proximidade com Deus. E venho buscando, né? E depois que eu tomei a decisão de descer as águas e me batizar, aí parece que fez assim na minha vida. Aí, verdadeiramente, a transformação começou a acontecer de forma sobrenatural e numa velocidade que não dá para explicar. Não dá para explicar. Então, tudo começou a acontecer mais intenso de 2022 para cá. E como Deus é bom. E como Deus faz no tempo dele, né? Mas quando ele quer, é assim. É assim. É muito rápido. É muito rápido. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é justamente isso. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você já passou. Os traumas da sua vida. Eu não sei o tamanho do impacto e da dor que você carrega. Eu não sei quanto da sua vida ou qual área da sua vida ainda está bloqueada. E provavelmente isso tudo está te deixando aflita, preocupada, com medo, e você não está conseguindo sentir paz no coração. Então eu peço hoje, né? Eu declaro na vida de vocês que a paz que excede todo entendimento, ela vai habitar no coração de vocês. Entregue, lancem, como o nosso encontro passado comigo, né? Lancem toda a sua ansiedade ao Senhor. Toda a sua tristeza, todo o seu medo, toda a sua preocupação. Deixa Deus agir da sua vida. Para de tentar ser perfeccionista. Ninguém é perfeito. Para de tentar carregar o mundo nas suas costas.
Você não precisa disso. Para de tentar fazer tudo na força do seu braço. Busque uma rede de apoio, peça ajuda, entregue a Deus. Você vai ver que na hora que você tomar essa decisão de entregar para Deus, tudo na sua vida vai ficar mais leve. Não estou dizendo aqui que vai ficar mais fácil. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo aqui que vai ficar mais leve. Por quê? Você não está mais sozinha. Deus está com você. É isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Vou deixar minhas amigas Renata, Carla, Jana complementar para vocês e depois a gente volta com a postura Lioness e com o profetizar. Extraordinário, né? Eu tô aqui emocionada porque eu acompanhei, né, muito desse processo e eu lembro claramente dela na aula, né? E aí hoje ouvi Sabrina falando sobre essa paz interior e ver que lá atrás não tinha essa paz, sabe? Quando você olha para a pessoa e você vê que a pessoa ela está em conflito interno. E onde há a presença de Deus há essa paz, né? E extraordinário isso, e que a gente possa estar refletindo o quanto a gente tem cultivado na nossa vida essa paz interior, o quanto a gente tem tido humildade para buscar ajuda, para interagir na mesma frequência de pessoas que que estão nessa atmosfera, né, de paz. Eu tenho uma amiga que sempre fala assim, eu perguntava para ela, como saber que Deus está falando comigo? Como saber qual que é a vontade de Deus? E ela sempre falava assim, você está com paz? Você está com paz? Se você tiver com paz, pode ter certeza que é de Deus, mas se você não tiver com paz, não é de Deus. Então fica aí também essa dica aí para vocês e eu não sei, hoje eu fiquei emocionada de ver ela falando dessa trajetória toda e eu queria assim reforçar para vocês, né, o quão importante é esse nosso posicionamento de convidar uma pessoa às vezes para ir para uma igreja, né, ou o quanto a sua vida, você falar de Deus pode alcançar, né, outras vidas. E é muito bom e eu me sinto muito grata em Deus saber de que a gente fez parte aí, né, dessa jornada dela de transformação e hoje ver, né, que isso transbordou também, né, para os filhos e eu estava falando com meu marido, eu falei assim, nossa, a Sabrina agora, graças a Deus, voltou a cursar medicina, porque quando ela disse que tinha parado, que não tinha sentido de Deus, sabe, eu não sei se ainda no papel de mentora, de amiga, não sei, me veio assim no interior, eu falei assim, não acho que seja isso. Não acho, acho que ela está se desviando da vontade de Deus, mas é o processo de cada um, né? Quem sou eu para questionar o que ela estava sentindo em Deus, né? E quando ela veio contar pra gente, né? Assim, amigas, senti em Deus, né? Eu entendi claramente que é tempo de voltar para a medicina. Nossa, me veio uma paz tão grande, me veio uma alegria. E ela preocupada, como vai fazer com o nosso devocional e tudo. Eu falei assim, não, a gente vai dar um jeito, a gente deu um jeito. E realmente, eu creio, né, que ficou ótimo, não deixou faltar nada. Ela tá aqui com a gente, né, representada. Então, foi maravilhoso e muito feliz. E que a gente, né, busque, como ela, esse desenvolvimento, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar buscando sempre esse desenvolvimento e para algo maior, né? Algo que Deus quer fazer na nossa vida. Carla vai falar? Voltou aí? Não peguei o finalzinho dela falando, mas forte nesse momento aqui, né? Da história, né? Da Sá. E esse negócio seu, Rê, é muito legal, né? Eu estou começando a fazer isso, tá? Esse convite de chamar as pessoas para ir para a igreja, assim como a Jana tem o propósito dela de dar as Bíblias, eu também já dei Bíblia. Então, assim, eu acho que a gente o tempo todo, né? Como a gente é abençoado, e fala, cara, posso
trazer bênção para outras pessoas também. Então, quando ela falou, poxa, Renata, eu nem lembrava que você também tinha chamado eles para isso. Olha que bacana, assim como foi comigo, né? E comigo e com o Zé. E eu acho que é você poder levar um pouco de Deus, né? Quando ela fala assim de corpo, alma e espírito, eu estava pensando um pouco da minha jornada, né? E aí eu lembro que, assim como foi com a Tony Robbins, ela já tinha uma coisa de treinar, né? Mas ainda ela estava nessa coisa da depressão, então a parte de alma e espírito dela estava distante, né? Do propósito dela. E eu lembro que foi exatamente isso. Quando eu entrei, vim para o método SIMS, eu clareou para mim essa parte da alma, eu comecei a cuidar melhor da minha alma, comecei a desenvolver novas habilidades, comecei a superar os meus desafios, né? A reduzir meu estresse. E aí eu melhorei muito a performance, parte de corpo, a parte física, eu comecei a dar mais atenção para isso, porque eu estava cuidando da minha alma, né? Eu estava cuidando do meu desenvolvimento pessoal, melhorando as minhas habilidades pessoais, me melhorando como pessoa. E me deu clareza para me aproximar novamente de Deus, para mim. Mas assim, foi muito. E aí, quando ela começou a contar, eu falei, uau, assim, foi o momento que me deu clareza para me aproximar de Deus, juntamente com o seu convite. Então, ali, quando eu estava melhor curada na parte da alma, eu liberei para que o meu espírito pudesse estar mais, mais pleno, né? E aí, às vezes, a gente quer trabalhar, vamos trabalhar o sistêmico aqui, amigos, família, não sei o quê, habilidades, pessoas. E aí a gente quer fazer aquela roda da visão sistêmica, a gente esquece do básico, que é o corpo, alma e espírito. Então, se a gente está pleno nessa parte, no básico, corpo, alma e espírito, por quê? Porque a depressão, quando ela fala um pouquinho fala um pouquinho da depressão, né, nada mais é do que ela perder a vontade de tudo ali dessa pirâmide, né? Ela se desconecta um pouco de Deus, ela não tem busca, ela não tem força para buscar Deus, ela tem zero, até hormonalmente, ela tem zero vontade de ir para uma atividade física, e a alma dela está doente, né? Então, ela se desconecta dessa pirâmide, que é o tema brilhante da Sabrina, e aí o sistêmico lá, aquela roda sistêmica, aí fica totalmente a desejar. Então, acho que a gente tem que começar por essa pirâmide, me causa a ficha hoje e falar, cara, uau, assim, isso aqui tem que estar essa base tem que estar muito firme, muito forte, né? Tem que estar muito em plenitude, muito em equilíbrio, muito claro do nosso propósito, para que a gente possa acessar as outras áreas da nossa vida mais forte, né? E, e ontem também ouvi falar lá no culto de ontem, o Bené, foi do Bené, sim, gente, foi um culto extraordinário, não sei se está gravado, eu vou procurar saber, mas eu fui fazendo umas anotações no bloco de notas, foi o culto que eu mais anotei, e eu até fiz um tema, culto da prosperidade, eu botei o meu tema ali na hora que eu falei, ele falou tanto prosperidade, tanto de forma na Bíblia, e ele fala, né, em Efésios 1:3, que a bênção está à sua disposição. Você tem que acessar, você tem que extrair ao máximo de Deus, né? Não é explorar Deus, mas é extrair o máximo que você tenha dele. Por quê? A bênção está à sua disposição, que é muito do que a gente fala, né? Acessar as nossas heranças. E aí ele fala aqui em Efésios que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Ele não está nos abençoando, ele não vai nos abençoar. É só a gente acessar, porque ele já nos abençoou. Então, acho que isso também nos dá força, né? Para que a gente possa blindar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? E às vezes o medo nos trava, nos faz parar, a insegurança, a incerteza. Mas lembra sempre que ele já nos abençoou. Capta, extraia o melhor dele, né? Às vezes pode demorar um pouco mais, né? A mulher do fluxo de sangue demorou 12 anos, né? Às vezes a gente está com um problema de um ano, de um mês, já está querendo arrancar os cabelos, né? A mulher o fluxo de sangue demorou 12 anos para acessar a bênção dela. Então, o que você tem feito hoje no seu dia para acessar uma bênção que Deus já te deu? Você está acessando verdadeiramente essa bênção, tomando para você, tomando posse dela? Então, te convido isso no dia de hoje. Tá bom, queridas? Vou dar a palavra para a Jana e para a Rê. Oi, gente. Então, você sabe que escutar a história da Sabrina, mais um capítulo, sempre me choca. Os episódios de violência e como
como uma pessoa fora do seu papel e fora do seu lugar pode desestruturar todas as outras da família, né? Principalmente sendo ela um dos papéis principais, né? Que quem deveria prover, proteger e cuidar é justamente quem violenta. Então, é sempre para mim um pouco chocante escutar. Mas, falando do nosso papel, né? Que é o que eu acho que é o ponto alto aqui desse nosso devocional, isso é para a gente ver que tem situações piores do que a nossa e ainda piores do que a dela, que a gente ainda não escutou, não ouviu. Mas o que que a gente tem que tirar disso, né? De alguma forma a gente foi forjado e protegido, né? Aquilo que ela falou. Eu estava naquela cena, mas em algum momento eu fui retirada da cena para não visualizar. Em algum momento, meu pai dormiu e parou. Então, assim, poderia virar uma tragédia muito maior. As crianças podiam estar envolvidas na violência, tentar parar o pai. Se você for pensar na progressão daquela cena, ela poderia ser muito pior, mas não foi, graças a Deus. E aí, onde é que a gente entra nisso, né? Como a Rê falou, a nossa contribuição, primeiro de tudo, como pais, é tomar consciência, escutando essa história da Sabrina, não é só olhar para a dor que ela viveu de filha, mas de uma família desestruturada, né? E aonde começou essa desestrutura? Nesse casamento e nesse pai que não sabia qual era o papel dele de proteger e cuidar. Porque provavelmente também não foi cuidado, também não foi protegido. Ela já contou essas histórias também sobre o pai. Então, é, é uma vítima maltratando outra vítima, e aí, quando que esse ciclo se encerra? Ele pode se encerrar em nós. Então, é isso que eu quero trazer luz, a luz que eu quero botar nesse lugar. Quem nós somos dentro desses ciclos de dores das nossas famílias? Nós somos quem vai cultivar as tradições negativas e de ciclos viciosos, ou nós somos quem vai falar parou em mim? Isso aqui não vai mais acontecer a partir de mim. Então, a pergunta que eu quero deixar para a gente se questionar é: o que nós interromperemos daqui para trás e construiremos daqui para frente? Porque a gente tem esse poder, né? A gente estudando, buscando conhecimento e ajuda, a gente não vai deixar de sentir as coisas, a gente viveu aquilo. Mas será que os nossos filhos vão precisar viver? Será que os nossos netos vão precisar experimentar desses vícios emocionais que ficam cercando e tentando voltar e gatilhando a gente? Então, eu quero botar a luz nesse lugar. Se você é um ponto de, como é que eu vou dizer, de continuidade desses ciclos, ou se você é um ponto de interrompimento desses ciclos. E aí, e nisso entra tudo. Entra o teu relacionamento com Deus. Porque quando a gente está na paz, que excede todo entendimento, naturalmente você vai ter mais consciência, mais discernimento, mais governo próprio para viver as coisas sem machucar as outras gerações, né? Então, e além das outras gerações saindo do ciclo, né? Porque é como se a gente, eu vejo muitas pessoas querendo transbordar para fora, mudar a vida do mundo, das pessoas, das multidões, mas às vezes com a casa destruída. Quando você vai entrar na casa da pessoa, aquela casa não está de pé. Então eu penso que a gente pode trabalhar em camadas. Se cada um de nós restaurar e promover a paz dentro da nossa casa, já é um grande começo, já é um grande trabalho. Porque tem sido difícil manter a paz nos lares, nos casamentos.
em nós mesmos como indivíduos. Então eu acho que tudo é cascata. Eu estou em paz, então eu promovo paz. E aí eu vou ter um casamento de paz. Esse casamento de paz vai promover um ambiente de paz, que vai promover paz e harmonia na relação entre os pais e filhos. E essa família vai gerar um ambiente e uma atmosfera de que onde ela chega, essa paz ela é promovida naturalmente. Por quê? Porque é natural para eles viver em paz. Não que não tenha problema, que não tenha discordância, divergência, pode haver, mas em algum momento aquela paz vai ser maior do que aquele conflito que se tentou se estabelecer. Então, meu convite é para a gente pensar sobre isso. Quem nós somos dentro dessas experiências? E a partir de mim, o que vai acontecer, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é cuidando de mim, do meu casamento, da minha casa, dos meus filhos, da minha família. Como eu posso fazer isso para fora? É o convite que a Rê falou, de levar uma pessoa para escutar uma palavra, porque a palavra ela vem pelo ouvir. É um link que você manda e convida uma pessoa para vir, porque essa palavra tem a ver com aquele momento que a pessoa está passando. E às vezes o que transforma e muda a vida de uma pessoa é um testemunho. Gente, a minha conversão, o que me levou a ir para a Igreja Universal foram os testemunhos que eu assistia na Rede Record de televisão. Eu ficava de madrugada no meu problema, na minha insônia, com a TV ligada, botava lá no canal. Até que um momento aquilo virou uma ação de ir à igreja. Mas foi pelo ouvir os testemunhos que estavam sendo veiculados na televisão. Então, isso aqui que a gente está fazendo é um pouco disso também. E você, que sabe do problema do outro, pode encaminhar o link, pode convidar para o grupo, pode convidar para a igreja, pode convidar para a célula, e você virar esse canal de trazer a pessoa para um ciclo virtuoso e tirar ela do ciclo vicioso. Então é isso, eu acho que a minha contribuição de hoje fica nesse sentido. Todo mundo tem problema, tem coisas que são mais chocantes, menos chocantes, mas o que está no meu controle? Sou eu e o que eu posso fazer através de mim. Então, o quanto dessa paz eu posso viver e trazê-la para mim e viver em equilíbrio? Esse é o primeiro ponto. O quanto dessa paz eu posso promover dentro do meu casamento, dentro da minha vida conjugal? O quanto dessa paz eu posso promover no meu relacionamento com filhos e na minha casa? E o quanto essa família pode promover por onde ela andar? Porque dessa família, um vai para a escola, outro vai para a faculdade, outro vai para o trabalho, o outro tem empresa, tem funcionário, o outro tem o colega de trabalho. O quanto dessa paz se espalha e ela emana e irradia em torno dessa família. Esse é um ponto. E além disso, fazer o nosso papel como irmão em Cristo, porque aquele irmão que está sofrendo, que está perdido e que está errante, ele é o nosso irmão em Cristo. Ele só não sabe disso ainda. E nós que já temos a consciência, precisamos ser esse recurso, esse elemento para trazer esse nosso irmão de volta para o caminho. Então, essa é a minha palavra de hoje, é nisso que eu quero colocar luz. Amém. Então, agora a gente vai assistir a continuidade aqui da fala da Sabrina. Vamos então agora falar sobre a postura Lioness. Deixa eu compartilhar de novo o nosso material. Primeiro passo para se libertar da síndrome do super-herói ou da super-heroína é praticar a bondade consigo mesmo. É reconhecendo suas limitações sem julgamento e buscando uma rede de apoio. Entender a importância de estabelecer limites
e praticar dizer não é essencial para promover uma cultura de respeito e bem-estar. Então, essa é a postura da Lioness, que ela tem que adotar para ter paz interior, para conseguir alinhar corpo, alma e espírito, para que não tenha sobrecarga em nenhuma área, para que você possa equilibrar a sua vida. E uma coisa que todo mundo tem que aprender, que eu acho que eu vou colocar como o remédio do estresse. Vocês querem um remédio para o estresse? Então, um remédio para o estresse crônico, sabe o que que é? Dizer não. Quando você aprende dizer não, quando você aprende impor limites, você nada mais que está cuidando de si mesma. E eu sei que muitas vezes é difícil dizer não, né? É um filho que pede alguma coisa, é o marido que pede outra coisa. No trabalho, um monte de gente pedindo um monte de coisas. E você veste a camisa a capa da super-heroína e fala assim para todo mundo. E começa a pegar um monte de coisa para fazer. Com certeza, uma dessas coisas vai acontecer. Ou você não vai conseguir entregar tudo da melhor forma possível. Alguma coisa vai ficar meio ok, meio feita de qualquer jeito. Ou você vai conseguir dar conta de tudo, porque você é perfeccionista. Só que você está se sobrecarregando e você vai estafar. Vai chegar um momento que você não vai mais aguentar. Ou você pode aprender a dizer não com amor no coração, impor limites para você cuidar da tua saúde. E lembrando que não adianta você querer fazer tudo pelos outros e esquecer de você, porque a hora que você não estiver mais aqui, os outros vão ter que se virar sozinhos. Se a hora que você não estiver mais aqui, os outros vão se virar sozinhos e eles vão dar conta, porque eles não vão ter opção, por que não eles começarem a se virar sozinho desde já, para que você tenha saúde e esteja com eles por muitos e muitos mais anos? Eu decido dessa forma. Eu acho que é uma melhor alternativa. E você? O que que você acha? Escreve no comentário aí pra gente ver. E vamos lá, um exercício, né, que a gente sempre fala aqui, que não adianta só a teoria, a gente tem que aprender a colocar em prática. Então, no exercício de hoje, o meu convite é que você escreva uma lista com todos os seus afazeres. Sai colocando tudo que você tem que fazer no seu dia. Tudo. Depois que você colocar todas as suas atividades, você vai analisar cada tarefa para dizer, para pensar, entender se ela é importante, se ela é urgente, se ela é delegável ou se ela é desnecessária. Então, só para vocês entenderem um pouco, né? O que é uma coisa urgente? É uma coisa que se você não fizer, o mundo acaba, né? Tem que fazer naquela hora. Tem que largar tudo para fazer aquilo, porque é urgente. Você precisa fazer naquele momento, porque é como se fosse, é como apagar um incêndio. Tem que ser feito na hora, porque senão tudo destrói. Então isso é urgente. O que é importante? As coisas importantes são as coisas que você tem que fazer
que vai te levar para o seu objetivo. Então, se meu objetivo hoje, né, a gente tem sempre elencado 3 áreas mais ou menos. Se seu objetivo é melhorar a sua saúde, o que que é importante você fazer no dia para melhorar a sua saúde? É ir para uma academia? É marcar uma consulta médica? É fazer compras de mercado para poder ter opções mais saudáveis para comer? O que é importante você fazer, tá? O que que das coisas que você listou, ela é delegável? O que que significa isso, Sabrina? Delegável significa que você pode pedir para alguém fazer por você. Não é algo que só você pode fazer. É algo que você pode pedir para alguém fazer. Então, por exemplo, nessa lista da área da saúde que eu acabei de dar o exemplo de ir no mercado para comprar coisas saudáveis. Será que você não pode pedir, de repente, para sua funcionária ir no mercado por você? Será que você não tem uma outra pessoa que você possa pedir para ir no mercado para você? Seu marido, seu filho, né? Porque você faz uma lista, a pessoa só tem que ir lá comprar e levar para casa. Então é uma coisa que é delegável? É. Ela é importante? É. Mas ela pode ser delegada? Pode, se você tiver alguém para delegar, tá? E desnecessária. Ó, deixa eu te falar uma coisa. A grande maioria das pessoas fazem mais coisas desnecessárias no dia do que importantes. Vocês sabiam disso? Você só vai ter essa clareza, claro, se você colocar as tuas tarefas na lista e analisá-las. E aí você vai ver quantas coisas que são desnecessárias tá roubando o teu tempo para você fazer coisas importantes. E detalhe, se você não faz as coisas importantes que você tem que fazer, elas provavelmente elas vão em algum momento virar urgentes. Se por acaso você não marcou o médico, o cardiologista, para você fazer um eletrocardiograma e ver como é que está a saúde do seu coração, em algum momento você vai sentir um ataque cardíaco, ou você vai passar mal no meio da rua, ou pode acontecer até um infarto, que você vai ter que correr para se cuidar, para ir ao médico. Então, muitas das nossas coisas urgentes, na verdade, elas eram coisas importantes que você não fez. Então, eu acho que essa é uma ferramenta, na verdade, que a gente usa muito em empresa, né? A gente pode aplicar essa ferramenta em várias áreas. Em empresa, a gente usa muito isso, até para avaliar a produtividade, às vezes, de um colaborador, né? Ou a nossa própria produtividade. Mas a gente consegue utilizar na nossa vida pessoal, como eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, esse é o nosso convite hoje. Coloca todas as tarefas, avalia se é importante, urgente, delegável ou desnecessária. O que que eu faço depois de avaliar as desnecessárias? Corta. As delegáveis? Delega. As urgentes você faz primeiro, porque você tem que apagar o fogo, e depois você faz as importantes. Então, na verdade, no seu dia, você só tem que fazer tarefas urgentes e importantes. E deixa eu te contar uma outra coisa. A hora que você começar a fazer isso, e aí você vai começar a ser mais produtiva e vai começar a fazer mais as coisas importantes, com certeza as coisas urgentes vão diminuir. Por quê? O importante não está virando mais urgente porque você está fazendo o importante. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e depois mande para gente lá no nosso grupo o feedback, né? O feedback dessa aula, o feedback do exercício, para a gente poder saber o quanto que você está evoluindo cada vez mais nessa jornada de leoa, das Lioness, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Gente, essa ferramenta é tudo de bom. Tem mais um videozinho aqui que ela vai trazer a profecia.
Mas queria aqui reforçar uma coisa. Se você não souber e não tiver a lista do que você faz, aliás, é uma outra ferramenta, né, que é um complemento dessa, é você colocar no seu celular para tocar de 15 em 15 minutos, ou de 30 em 30 minutos, ou de hora em hora. Pega um dia da sua rotina e vigia o que você está fazendo. Por quê? Porque nem tudo que você planeja é exatamente o que você está fazendo, né? Você vai fazendo coisas ali que você não tinha planejado. Então, para você poder fazer essa avaliação que a Sabrina está trazendo, uma estratégia bacana seria essa: você pegar um dia inteiro e de 15 em 15 minutos, de 30 em 30, de hora em hora, o que você achar que faz mais sentido para você, anota o que você está fazendo. E aí, ao final do dia, você faz essa avaliação que a Sabrina trouxe. Porque, só complementando aqui, muitas vezes uma pessoa que faz um monte de coisa, ela não necessariamente ela está produtiva. Ela pode estar muito ocupada. E pessoas muito ocupadas ou só fazendo coisas urgentes, elas não conseguem estar nesse alinhamento dessa paz interior que ela tanto falou. E ter essa postura lá, Eunice, né, de saber dizer não e poder fazer mais coisas importantes para que não virem urgentes é o que vai nos trazer essa paz. Então, estar alinhado com essa paz de Deus e ter a sabedoria para gerir o nosso tempo de uma forma produtiva e eficaz faz toda a diferença até para a gente manifestar a glória de Deus. Então, vamos ouvir agora o próximo vídeo. Não vou me despedir agora não, porque faltou a gente profetizar sobre a nossa vida. Vou compartilhar aqui de novo para a gente poder profetizar. Agora sim, vamos terminar, né, o nosso devocional profetizando sobre as nossas vidas. Essa aqui foi o início de de um ato profético. Cada uma aí dar continuidade ou pode mudar o que quiser. O importante é a gente estar profetizando sobre a nossa vida. Então vamos lá? Minhas tarefas são equilibradas e eu sinto paz ao realizá-las. Sou vulnerável e busco ajuda sempre que necessário. Eu tenho uma rede de apoio onde posso delegar com confiança e dizer não a tudo que não é importante. Tenho uma vida equilibrada que deixa meu coração alegre e em paz. Em nome de Jesus, eu declaro paz no coração de cada uma de vocês. Amém? Agora sim, a gente vai se despedir, depois vai tirar a nossa foto para a gente registrar mais esse dia de devocional. Lembrando que semana que vem a gente vai estar no dia 23º e vai ser com a nossa Lioness Renata André. Beijo no coração de vocês. Muito Gostei muito, hein, Gê? Sei que Vamos ficou assim. finalizar aqui. Deixa eu finalizar a gravação aqui e a gente conversa. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Como Sabrina disse, a gente vai finalizando por aqui. Se você perdeu algum vídeo, vai lá, volta, vive esse processo todo de transformação, segue do teu jeito, mas como diz meu marido, cai para dentro, vive o seu processo de transformação, tá bom? Um prazer enorme estar caminhando com vocês aí nesse devocional dos 40 dias. Então, vamos encerrando a nossa gravação por aqui. Curte o vídeo, deixe seu comentário, envia para várias pessoas, faz a sua parte aí. Tchau!